Para quem sente dor, o tempo é inimigo. Cada minuto é insuportável. Momentos de aflição e tortura. Quando os limites da medicina se esgotam, o poder de Deus entra em ação. Está no ar o programa Corrente dos 70. Segundo um levantamento do Ministério da Saúde, o índice das doenças sexualmente transmissíveis no Brasil tem aumentado em determinada faixa etária, como, por exemplo, os casos de HIV ou AIDS entre homens de 15 a 29 anos. Em 2021, 53,3% dos infectados tinham entre 25 e 29 anos. Outra doença que tem registrado crescimento no número de casos é a sífilis em homens, mulheres e gestantes. Entre 2020 e 2021, o crescimento de infectados foi de cerca de 32%. Se não tratadas, essas infecções podem causar lesões nos órgãos íntimos, infertilidade, doenças neurológicas e cardiovasculares e até câncer. Ao menos 13 mil pessoas morreram no Brasil em decorrência da AIDS em 2022, de acordo com o relatório da Organização das Nações Unidas, que tem como objetivo coordenar uma resposta global à epidemia de HIV. Os dados apontam que o país registrou cerca de 3 mortes a cada 2 horas no ano passado. Ainda de acordo com a ONU, uma pessoa morreu em decorrência da AIDS por minuto em todo o mundo em 2022. Foram 620 mil óbitos no ano. E nem todos os infectados com AIDS buscam pelo tratamento. AIDS, sífilis, doenças incuráveis, controladas por medicamentos, mas que ainda infectam muitas pessoas por falta de prevenção e matam milhares de pacientes. A luz de Deus ilumine a sua vida. Você que está sofrendo, doente, enfrentando um problema grave de saúde ou tem um familiar enfrentando, não saia daí. Você viu a matéria. A realidade é isso aí que você viu na matéria, estatísticas desesperadoras de resultados do que as doenças vêm causando, principalmente doenças sexualmente transmissíveis e tantas outras, né? Olha só a realidade, aí as imagens. Você que vive isso todo dia, lutando pela saúde de um familiar seu, tentando conseguir uma vaga de internação, conseguir uma consulta, um remédio, e essa humilhação. Eu chego aqui trazendo uma proposta para mudar a sua vida, para interromper esse sofrimento, para colocar um fim nesse histórico de sofrimento. Agora, vai exigir a sua participação. Você vai conhecer o Tiago. O Tiago retrata bem o que é a corrente dos 70, uma corrente pela vida, porque ele se viu numa situação irreversível, segundo a medicina. Está aí os resultados dos exames dele, HIV positivo. Vamos conhecer a história do Tiago e entender o que a fé pode fazer quando nós decidimos usá-la. Tiago, qual era o seu diagnóstico? Pastor, retornando para a igreja depois de um período afastado e de altos e baixos, eu adoeci, digamos assim, do nada. E explicar é complicado, porque era uma sensação terrível de morte. Eu não conseguia levantar da cama, tive febre alta. Só para o senhor tentar entender, num calor de 30 graus, eu estava com 3 blusas debaixo de 3 cobertas e tremendo. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo, eu resisti um pouco, demorei para buscar ajuda médica. Era terrível meu estado de saúde. Assim eu fui internado. Chegando no hospital, eu fui acompanhado e aí eu fui diagnosticado, na verdade, com várias doenças. Eu tive água no pulmão, derrame pleural, tive bactérias no sangue, eu estava com o princípio de tuberculose. Meu estado estava muito sério, pastor. Eu sofri muito, mas a causa de todas aquelas doenças
foi por conta que meu sistema imunológico ele estava enfraquecido porque eu tinha sido contraído com o vírus HIV. E quando você recebeu esse diagnóstico de HIV positivo, você viu que a sua vida ali estava em risco? Sim, a médica disse que não havia cura. Para os outros problemas sim, mas para o HIV não. E ela disse que eu tinha que tentar controlar tomando antirretroviral pelo resto da minha vida, só que tinha um porém. Como eu tinha bactérias no sangue, eu tive que... Ela falou o seguinte, eu tinha que ficar durante 6 meses tomando antibiótico na veia. Foi uma guerra, foi uma luta. Porque se misturasse com o antirretroviral, eu morria. Então, teve que esperar esse processo. Só que quando eu recebi essa notícia, em vez de eu desanimar, eu se fortaleci. Eu lembrei de todos os aprendizados da fé na Igreja Universal e determinei, eu vou lutar. Peguei a palavra do pastor, você está curado. E eu senti, não é a palavra adequada, mas eu percebi, eu confiei, eu estou, mas eu não me atrevi a fazer um outro exame, mas eu esperei o médico solicitar, trocou a equipe médica, que estava me acompanhando, quando foi solicitado novos exames em geral, especialmente do HIV, né, que não havia cura. Eu lembro que eu peguei na recepção, antes de levar no médico, estava tudo lacrado, eu levantei, meu Deus, eu determino, vai dar negativo, mas se não der negativo, eu não vou desistir. Quando eu abri e fui olhar o exame de HIV, que eu olhei negativo, eu desacreditei, pastor. Eu fiquei surpreso, eu fiquei maravilhado. A surpresa foi tão grande que você até duvidou. Você determinou e duvidou? Pastor, eu falei, não é possível, foi muito rápido. Eu pensei que eu ia ficar tempos lutando. Eu não acredito. Como que eu que provoquei o milagre e fiquei assim meio desacreditado. Eu falei, como que o médico vai entender isso? Eu entreguei na mão dele. O médico, dentro do ambulatório de infectologia tinha 4 médicos. Tinha o médico principal e tinha como que se diz? Os estudantes, residentes lá. O médico nem olhou meus exames, deu para os outros. Ele estava acompanhando o meu histórico e falou, esse é o paciente, Tiago, ele chegou assim, assado, ele é HIV positivo. E os outros olhando, mas aqui não está marcando HIV positivo, doutor. Ele se assustou e aí surgiu um conflito ali entre a equipe médica. Eu que vi o exame, eu fiquei assim desacreditado. Imagina eu não conseguia abrir a boca para falar para eles, eu vou falar o quê? O poder de Deus. E eles ficaram batendo cabeça, pastor. E conclusão, eles me liberaram, falaram, não tem como futuramente aplicar nenhum antirretroviral, ele não tem HIV. Curado de AIDS. Sim, senhor, pastor. Para honra e glória de Deus. Como é que é a sua vida hoje? É muito diferente. Né? A pureza, viver com Deus. Eu agradeço a Deus. Você tem limitações? A doença deixou sequela, deixou limitações? Não, senhor, pastor. Inclusive, eu posso até doar sangue. Amém, pessoal? Você que está me assistindo agora, você tem ideia do que você está assistindo, está ouvindo do Tiago? Está aqui, ó. O Tiago não era para estar vivo, ou podia até estar vivo, mas restrito a muitas coisas e limitado a coquetéis. Não poderia ter um bom relacionamento, sonhar com a família, com nada. E hoje, totalmente curado. Totalmente livre, para a honra e glória de Deus. Nós falamos da corrente dos 70. Leia aqui, ó. Imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Palavras do nosso Deus. E está aqui, ó. A prova viva. A prova viva. Aqui, Tiago, estende a mão comigo aqui. Diga, eu fui curado de AIDS. Eu fui curado de AIDS. Vem. Você vai ser também. Amém? Tiago, foi a tua fé. Forte, né? Você vê que o que nós propomos é o que você acabou de assistir na vida do Tiago. Foi realizado a missão com sucesso. Salvou a vida dele. E essa é a proposta da corrente dos 70. Olha o que diz a palavra.
impõe as mãos sobre os enfermos e serão curados. Forte demais, né? O Senhor Jesus separou os 70 e deu nas mãos dos 70 essa missão de impor as mãos sobre os enfermos para eles serem curados. Você viu no testemunho do Tiago. Agora, em número de 70, coloca os 70 aqui, ó. Exatamente como está na Bíblia, esses 70. A partir de 19 horas até as 20 horas, nós realizamos essa poderosa imposição de mãos. E o resultado são testemunhos como você acabou de assistir do Tiago, e você vai assistir outro do Marcos, também HIV positivo. Ele pensou até em acabar com a vida dele, porque já ia morrer mesmo. Mas ele decidiu vir para a igreja. E ele, ó, um detalhe, ele era afastado, sabia? Você que está aí me assistindo, se afastou da presença de Deus, olha a sua vida, tá ladeira abaixo. Você está aí doente, você tem familiar doente, você tem vivido uma vida de péssima qualidade e está aí assistindo um programa e recebendo essa proposta para lutar pela sua vida, para lutar pela vida dos seus entes queridos. Eu tenho fé para impor as mãos sobre você e determinar que você seja curado. Você tem fé para estar aqui terça-feira? Então conheça a história do Márcio. Qual era o problema que você estava enfrentando? Tinha sido diagnosticado com AIDS. Você, no exame, descobriu que estava com AIDS? No exame, descobri que eu estava com AIDS, fazendo um exame de rotina. Quando você descobriu que você, no exame, deu soro positivo, como que isso veio para cima de você? A primeira impressão foi querer me matar. Né? Eu fui nos médicos, não só em um, tá? Fui em vários hospitais e a palavra era a mesma. Ó, você está com sorologia positiva, você tem AIDS e você vai fazer um tratamento e, olha, se você tem fé, ora para Deus, porque eu ia morrer. A palavra que você receber era para te jogar para baixo. Sim. Palavra de morte. Palavra de morte. E você, como que você chegou na corrente? Eu cheguei, assim que eu saí do consultório, assim que eu recebi a notícia, né? E eu falei, era uma terça-feira por coincidência, e eu cheguei aqui desacreditado. Mas você já vinha na igreja, recebeu um convite? Como é que foi? Então, minha irmã já era da igreja, né, há 20 anos atrás. Eu vinha de vez em quando com ela, mas eu não obedecia, eu não participava, não me entregava, eu não via o altar. Você vinha na igreja? Eu vinha na igreja, eu sentava. Nunca se entregou a Deus? Não, nunca. Mas a situação despertou em você essa fé? Despertou essa Numa fé. terça-feira você chegou aqui? Eu cheguei aqui num propósito que estava tendo aí do lenço, né? E aí eu falei, Deus, era a minha última porta. Falei, todos lá fora falam que eu vou morrer, que não vou dar certo, que para eu viver a vida enquanto der. E eu chego aqui no altar e eles falam totalmente ao contrário. Que lá eu tô doente, aqui eu tô curado, aqui vai dar certo, aqui vai ter vitória, aqui... Então eu não pensei duas vezes. Falei, eu vou me jogar, me lançar. Se for que tiver vindo toda terça-feira, eu vou vir. Tem que participar das correntes, eu vou vir. Vou virar dizimista, virei. Se tiver que me batizar, me batizei. Fiz tudo que o altar estava... A doença te impulsionou a tomar uma decisão. Sim. De entregar a sua vida a Deus. De entregar a minha vida a Deus. Obedecer tudo que vinha deste altar. Tudo, absolutamente tudo. Quer dizer, uma terça-feira foi o primeiro dia, foi o start da sua luta. Da minha luta. E agora? E agora, depois que eu comecei a frequentar as correntes, né, passava todo dia o lenço, e aí eu falei assim com Deus, eu desafiei Deus. Eu falei, Deus, não adianta eu ir na terça-feira fazer as correntes e tomar a medicação que o médico está pedindo para eu tomar. Então, eu vou, se o Senhor realmente está no altar, se o Senhor, o Deus universal, é o Deus que existe, então eu vou jogar a medicação fora e vou morrer. Você tomou uma decisão de jogar. Foi o pastor que mandou? Não. Sua fé mandou? Minha fé mandou. Você falou, se for para... Ou Deus faz o milagre ou eu morro. Ou Deus faz o milagre ou eu morro. Eu vou jogar fora e estou na mão de Deus. Jogou fora os remédios? Totalmente a dependência. Loucura. E aí joguei fora, eu tomei, eu acho que 30 dias, e aí assim, quanto mais eu vinha na corrente, mais eu me sentia numa fé absurda. Eu vi umas coisas, sentia uma força, uma determinação absurda. E aí foi que deu o start. Eu falei assim, olha, se Deus está comigo, se realmente o que está pregado no altar, que o homem de Deus está falando é verdade, eu vou ser curado. E quando eu joguei a medicação fora, eu fui fazendo os exames e começaram a dar a sorologia negativa. Então eu fiz 3 exames depois de cada 6 meses e não tinha mais vírus. E aí eu cheguei no médico e falei, olha,
Aí eu mostrava os exames para ele, ele falou, você está tomando medicação? Eu falei, olha, eu estou tomando medicação. Ele, então toma, continua. Só que ele não sabia que eu já tinha jogado mais de 2 meses. Parado, ele atribuindo a melhora aos remédios, ao tratamento. E você sabia que o milagre estava saindo do altar. Do altar. Hoje tem saúde plena. Há 4 anos você não tem mais nada. Sem nada. Sua fé te curou. Fortíssimo, né? 2 casos, nesse pouquinho tempo que você está aqui assistindo o programa, 2 casos de 2 rapazes que poderiam não estarem vivos. Você tem ideia das estatísticas de pessoas que morrem, que entram em óbito por causa do HIV, do vírus, da AIDS? Você tem ideia? Então, mas você tem 2 casos que prova que você não precisa perder sua vida para essa doença. Tem jeito sim. Agora, você tem disposição para terça-feira vir aqui na Catedral da João Dias, receber a imposição de mãos, receber o que esses 2 rapazes receberam? Vida. Então se programe para que nessa próxima terça-feira seja você a vir buscar o seu milagre. Determina dentro de você, diga para você mesmo, terça-feira eu vou buscar o meu milagre. Seja para você, ou seja para esse seu familiar, que está aí, é usuário de droga, sofre com depressão, ansiedade, crise, síndrome do pânico, ou está desenganado em cima de uma cama, dentro de um hospital, ou você que está aí agora me assistindo, trabalhando, controlando diabetes, controlando pressão, controlando todo tipo de controle para manter-se vivo mais um dia. Até quando você aguenta esse seu sofrimento? Vamos a uma matéria e conhecer um pouco mais dessa corrente que tem salvado vidas. Uma causa. Ela foi para o médico falou que ela estava com metade do cérebro com água. Em meio à incerteza humana. Ela está no Ceará, minha sobrinha. Aí ele falou que não podia operar porque era no meio. Então, não sabia o que ia fazer. Mesmo longe, a certeza de um resultado. Quando o pastor colocava a mão... A senhora recebeu a imposição de mão com a palavra. Quando ele colocava... Na cabeça. Na cabeça. Representando ela. Não, eu falava assim, meu Deus, o pastor não está colocando na Aldelice, ele está colocando na Dayana. O poder e a confiança em Deus impulsionaram Aldenice a participar da corrente dos 70. E foi nesta corrente que ela alcançou a cura para sua sobrinha. O médico falou que a cirurgia dela já tirou os pontos. Ela está sarada, que ele falou desse jeito. Ele falou, eu não entendi nada. Aí a mãe dela falou que é as minhas orações. Durante a correria do dia a dia, estresse e compromissos, um sinal de alerta. Minha filha tem 12 anos hoje e ela nasceu sem nada. Nasceu saudável. Nasceu saudável. Quando ela tinha uns 4 aninhos de idade, começou a aparecer umas manchinhas vermelhas nela, tipo, de calor, sabe? E eu não entendia. Parecia uma alergia. Parecia uma alergia. E aquilo foi só aumentando, conforme o tempo foi passando, foi aumentando. Em meio a esta atmosfera, crescem as doenças que são capazes de paralisar o nosso corpo e dominar a nossa vida. Com 7 anos de idade, eu não aguentava mais, aí eu procurei um médico, né? Na verdade, ela já tinha ido em vários especialistas e foi gasto muito dinheiro com consulta e aí falava que não tinha cura. Ao chegar na corrente dos 70, mãe e filha aprenderam a usar a fé e receberam a imposição dos 70 homens e mulheres. A partir daí, o milagre aconteceu. Eu não era da Universal, eu não era da fé. Eu comecei a fazer as correntes e aí eu colocava. Aí quando eu ia nas consultas, que o médico falava que não tinha cura, aí depois que eu entrei para a fé, aí eu falei, diabo, tem cura sim. Eu trazia ela e quando ela não queria vir, eu fazia tudo que o homem de Deus falava. Minha filha está curada, pastor, para a honra e glória do Senhor Jesus. Toda terça-feira, os familiares decidem lutar pela cura física e espiritual de um ente querido, na corrente dos 70, e descobrem o poder que tem por trás da imposição das mãos, como aconteceu com esta mãe. Tem um filho que ele mora fora do Brasil e ele sofreu um acidente. Ele tinha quebrado o pescoço.
Mesmo distante do filho e recebendo as piores notícias sobre o estado de saúde dele, Ana perseverou na fé. E cada dia vinha uma notícia pior. Ele está com muita febre, não pode fazer esse exame, não pode fazer a cirurgia, está com pneumonia. E cada dia era uma... A senhora recebia notícias ruins dos médicos e vinha na corrente recebendo a palavra de Deus. Palavra de Deus. Eu falei, meu Deus, o Senhor é o Deus da cura. Quando fez 14 dias, o médico falou, agora ele abaixou a febre. E eu usando a minha fé e falando, Deus, manda um anjo lá para poder visitar meu filho. Eu não posso estar lá, porque eu estou cá no Brasil, ele está lá nos Estados Unidos, não tem como. Então, o Senhor manda um anjo. Aí, quando ele foi, pastor, fazer a ressonância para implantar a placa no pescoço dele, o médico não acreditou. Falou, colou, o pescoço dele está colado. Restaurou sozinho. Restaurou sozinho. E como está escrito na palavra de Deus, imporão as mãos sobre os enfermos e estes serão curados. Hoje ele está abençoado, graças a Deus. Não teve sequela nenhuma, pastor. Não ficou nenhuma sequela? Nenhuma sequela. Corrente dos 70, uma corrente pela vida. Toda terça-feira, às 7, 10, meio-dia, 15 horas e às 20 horas na Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo. Forte, né? Pessoas que poderiam não estarem vivas mais. São essas pessoas que você conhece aqui no programa. Pessoas que têm chegado terça-feira aqui com diagnósticos, resultados de exame em mãos, que não oferecem nenhuma expectativa de vidas. E ao receber essa poderosa imposição de mãos, essas pessoas são curadas. Você que está aí agora me assistindo de um hospital, de uma clínica, ou em cima de uma cama, ou você que está aí trabalhando, mesmo no seu trabalho, olha a vida que você está vivendo. Você aguenta sofrer quanto tempo mais? Vamos lutar? Se você está aí desesperado, precisa de ajuda, você pode até ligar. Eu vou colocar o telefone para você ligar para cá, para o programa, para você acessar a nossa plataforma, conversar com a gente. E nós vamos lhe ajudar. Se você precisa de ajuda, está aí. Ligue agora, tira uma foto da tela para você ligar, para você conversar com a gente, para você conversar com o pastor. Você pode tanto ligar, mandar mensagem ou acessar a nossa plataforma, tá bom? Vamos acompanhar agora várias pessoas. Momento que nós conversamos com ela, momento da corrente, no decorrer da corrente, pessoas sendo curadas na hora e já contando os milagres alcançados. Estamos aqui na corrente dos 70, em nossas mãos, na minha mão, nas mãos dos homens e mulheres de Deus, a palavra. Imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Tivemos o momento da oração. Uma hora antes começa a imposição da mão com a palavra. E agora o resultado está aqui, ó. Eu não consigo falar com todos. Me acompanhe, por favor, Camila. Ela está aqui insistindo muito. Vem cá, me acompanhe. Dela aqui, pastor, é a minha mãe, e é a primeira vez dela, e sumiu agora vários nódulos, ela mesma pode falar. Qual o nome da senhora? Luísa. Dona Luísa, quanto tempo? É a primeira vez que a senhora vem aqui? A segunda. Segunda vez? Mas de terça a primeira. Primeira vez na terça-feira? É. Sua primeira vez aqui? Foi hoje. E o que tinha? Pedra na vesícula aqui, desse lado, um lipoma desse, esse olho ainda está cego. Estava prejudicada? Estava. E depois que recebeu o toque da palavra? Eu já belisquei, já empurrei, já encalquei, não senti nada. Cadê? Tá não. Você está vendo? A senhora está vendo? Olha aqui, a primeira vez aqui, a filha trouxe e a mãe está aqui. Sumiu os nódulos, sumiu o linfoma? Que foi o primeiro. E o linfoma? Agora. Cadê as dores? Não estou sentindo nada. Olha, a sua filha te trouxe. Isso é só o começo do que Deus vai fazer. Minha filha, que Deus te abençoe. Foi a sua fé. Agora ela é de Deus. É a causa de Deus. Amém? Eu queria falar com todos vocês, mas o nosso tempo não dá. Você que está me assistindo, você pode continuar preso a esse sofrimento, com esse espírito velho de que é assim mesmo, não tem jeito, é um problema hereditário, é um problema recorrente, os médicos dizem que não tem jeito, ou você pode terça-feira sair da onde você está e vir aqui
para o templo dos maiores milagres. Aqui você vai encontrar homens e mulheres dispostos a comprar sua briga. E provamos aqui, ó, tempo de milagre não acabou. Terça-feira, a partir das 19 horas. Amém? Vamos lutar? Terça-feira, eu quero a senhora aqui, eu quero o senhor aqui. Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, na Catedral da João Dias, no Templo dos Maiores Milagres. Temos reuniões 7, 10, meio-dia, 3 da tarde e às 8 da noite, sendo que a partir das 19 horas, esses homens e mulheres de Deus, os 70, estarão apostos, impondo as mãos com a palavra, nas mãos a palavra, sobre você, sobre o seu familiar, sobre a peça de roupa, sobre a foto, sobre os resultados de exames e determinando, seja curado, cumpra o que está escrito. Você vai estar aqui terça-feira? Vai estar? Deixe de lado os seus preconceitos, deixe de lado a sua religião, porque a proposta é salvar a sua vida, é salvar a vida dos seus familiares, tá bom? Bom, nós estamos chegando ao final da nossa participação, mas eu quero terminar falando desse domingo. O último domingo das bem-aventuranças, nós estamos já, é o 9º domingo, então é importante que você venha para fechar essa bênção completa das bem-aventuranças. Então, a cada domingo foi abordado o assunto e nesse próximo domingo estaremos abordando nesse último domingo e teremos a grande festa das primícias, onde estaremos consagrando todos os fiéis e ensinando aqueles que ainda não são como se firmar uma aliança com o Deus Todo-Poderoso, a fim de que você desfrute de uma vida de qualidade. Vou deixar você com esse intervalo, falando desse domingo, às 9h30 da manhã, da concentração de fé e milagres, com essa bênção especial da consagração dos fiéis à festa das primícias, tá bom? Deus abençoe a todos e até lá, hein? O segredo da felicidade não é segredo. Foi anunciado no alto da montanha a uma multidão 2000 anos atrás. E você pode aprender como aplicar esses ensinamentos na sua vida, na prática, e ver os resultados. Felicidade real, permanente e completa. Neste domingo, no encerramento dos 9 domingos das bem-aventuranças. Às 7, às 9h30, no Templo dos Maiores Milagres, Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro.